Apresento agora a nossa segunda painelista, professora doutora Patrícia Grassi. Patrícia é doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Brasil, mestre em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Gestão Educacional e graduada em Educação Especial e Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria. É líder do Grupo de Pesquisa em Políticas e Práticas de Inclusão, integra o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão, o GEP, Unicinos CNPq, e a Rede de Investigação em Inclusão, Aprendizagem e Tecnologias Educacionais, a RIAT. Em suas pesquisas, Patrícia tematiza educação inclusiva, diversidade, identidade e educação de surdos. Atualmente, atua como docente na graduação e no mestrado em educação na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Com você, Patrícia, para suas considerações. Bom dia a todos e todas. Como a professora Tânia já me apresentou, meu nome é Patrícia, sou professora na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Santa Catarina. Sou mulher de pele clara, de olhos e cabelos castanhos, cabelos encaracolados na altura do ombro. Visto uma blusa azul escura e me encontro em meu escritório, que ao mesmo tempo é o quarto do meu filho, e ao meu fundo temos uma parede branca com um pequeno quadro com uma pipa, acompanhado por uma porta aberta. Quero iniciar, então, agradecendo a professora Tânia e ao professor Aldo pela possibilidade de participação nesse importante evento para o campo da educação, e também quero agradecer pela possibilidade de interlocução com os professores Alfredo e Maura, por quem eu nutro um carinho muito especial. Como a professora Tânia bem apresentou, essa mesa temática se intitula Dificuldades Múltiplas e Educação Inclusiva. Dentro dela, eu quero trazer alguns elementos históricos que possibilitaram o reconhecimento das desigualdades múltiplas pela incorporação do conceito de cultura e seu desdobramento em identidades culturais incorporados à agenda do Estado brasileiro no século XX. Importa marcar aqui que as identidades culturais passaram a constituir o foco de interesse de uma série de intervenções do Estado, sobretudo pela ênfase na escolarização, a partir das assim chamadas políticas de atenção à diversidade. E aqui a diversidade é entendida como um coletivo de identidades culturais. Elas são colocadas, então, em operação de modo mais intenso desde o início do século XXI. Para isso, a partir de um recuo histórico até a primeira metade do século XX, rastreio alguns elementos que me parecem constituir as condições para o desbloqueio dos discursos sobre a diversidade cultural, atribuindo, então, centralidade ao conceito de cultura ao longo da minha exposição. Tomo dois movimentos importantes que, ora se aproximam, ora se distanciam, na produção de sentidos para o termo cultura, e cada um deles se articula, então, profundamente a cena política vivida na época em que emerge e traduz práticas de um certo tipo no desenho dos modos de governamento da população. A invenção, então, de uma unidade brasileira pela cultura, e mais especificamente pela atribuição de uma marca cultural para o conceito de raça, compôs o pano de fundo de todo o período analisado e mobilizou, por um lado, ações do Estado e, por outro, processos de resistência de diferentes grupos identitários. Pela via estatal, então, nós vimos a unidade do povo brasileiro sendo constituída pela união harmoniosa das três raças, né, constituindo, então, esse mito de democracia racial que nos acompanha há muito tempo, e produzindo uma identidade brasileira mestiça ao longo do século XX. Esse argumento político é facilmente questionado quando olhamos para a história de mobilização dos distintos grupos identitários, contudo, ele permaneceu pautando as políticas de Estado ao longo do século XX e materializando o que Michel Foucault nominou como racismo de Estado, pela ausência de reconhecimento de direitos para determinadas parcelas da população.
Perceba, então, uma intrincada relação entre as condições de vida da população e a emergência desses movimentos sociais para denunciar situações de degradação da vida, como descreve Vivi Orca na obra A Diferença, e mostrar que a convivência entre as diferentes raças não era tão pacífica como o Estado dava a ver. O reconhecimento dessas situações, ao final do século XX, produziu as condições para que as desigualdades múltiplas fossem incorporadas às políticas educacionais. Nesse circuito, e diante da emergência dos primeiros movimentos sociais expressivos no Brasil, para ampliar o alcance de suas ações e fortalecer o discurso de unidade nacional, o Estado passou a compor estratégias governamentais, dentre as quais se destacava a criação de políticas de preservação do patrimônio cultural. Nessa linha, a reunião e proteção de bens culturais que se encontravam dispersos em distintos pontos do território nacional caracterizava um trabalho necessário para subsidiar a produção da cultura nacional. Essa proposta pautou a criação no Brasil do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1937, à época vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, e inaugurou as políticas de proteção e preservação do patrimônio cultural. Colecionar e propagar seriam, então, slogans adequados para esse período, considerando que as principais ações do Estado no campo da cultura direcionavam-se à abertura de museus, bibliotecas, teatros, entendidos como meios para que a população fosse instruída culturalmente e se tornasse erudita, a partir de um patrimônio cultural brasileiro. Barbalho, em sua análise das políticas culturais no Brasil, aponta que, abre aspas, para atuar na área cultural, o regime militar cria, em 1966, o Conselho Federal de Cultura, que reúne intelectuais renomados e de perfil tradicional com a função de elaborar a sua política cultural. O CFC, como era chamado, passou a representar um tipo de cultura tido como erudito. Para dar continuidade a essa concepção e fortalecer o conceito de cultura brasileira, é lançado em 1975, a Política Nacional de Cultura. A elaboração desse documento contou com a colaboração do Conselho Federal de Cultura, o que implica uma continuidade nas políticas culturais que já vinham sendo empreendidas a nível federal. Ao produzir, então, discursivamente a cultura, a partir de um conjunto de símbolos, cujo fim seria a contemplação, o Estado instituiu uma importante separação entre a erudição e os modos de vida da população. Pela ênfase na proteção e conservação do patrimônio, o Estado direcionou para a educação da época a responsabilidade por contribuir na disseminação da cultura. E para isso, então, era necessário disseminar, dentre outras agências pela escola, um conjunto de características culturais que pudesse representar o povo brasileiro, mesmo que essa imagem fosse pouco compatível com os modos de vida das assim chamadas camadas populares da época. A próxima cena que trago para o debate transcorre na década de 1980, quando é lançado pelo Ministério da Educação e Cultura o terceiro Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto para o período de 80 a 85. Segundo Brandão, a partir da elaboração desse plano, é possível identificar uma perspectiva de acolhimento para as práticas culturais das camadas populares, até então consideradas a partir de uma perspectiva folclórica na concepção da cultura brasileira. Sobretudo pela ênfase dada pela campanha de defesa do folclore brasileiro, que foi criada em 1958. O terceiro Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto se organizava, então, por linhas programáticas e assumiu o desenvolvimento cultural como uma meta importante no direcionamento das ações do Ministério. Para tanto, deu partida a uma compreensão de cultura pautada nas múltiplas formas de manifestação cultural e solicitou que se abrisse, então, o acesso mais amplo possível a elas, numa perspectiva de desenvolvimento integrado que se complementasse sob a ótica da identidade nacional, unindo, então, as manifestações populares e eruditas da cultura brasileira. Entendo que esse documento conjurou elementos que permitiram ver, na década de 1980, uma abertura política para as práticas culturais, para além das concepções do Conselho Federal de Cultura, na concepção da cultura brasileira. O que se propôs nesse período foi uma aproximação entre as práticas culturais e as práticas escolares, nos modos de vida da população.
Para tanto, a Secretaria de Cultura, vinculada ao Ministério de Educação e Cultura, organizou no ano de 1981 as diretrizes para a operacionalização da política cultural do MEC, a partir de 5 linhas de ação, e dentre elas eu quero destacar, então, a terceira, que propunha a interação entre a educação básica e os diferentes contextos culturais existentes no país. No mesmo ano da proposição das diretrizes, o MEC lançou o projeto Interação. E esse projeto compreendia, então, que a interação entre as práticas escolares e as práticas culturais do contexto que cada escola estaria inserida possibilitaria a valorização da diversidade cultural brasileira. Segundo Cabral, abre aspas, a ideia básica do projeto Interação era repensar a escola brasileira como uma escola que fortalecesse o processo de construção da identidade, respeitando a pluralidade e a diversidade do país. Nessa esteira, o discurso político de unidade nacional pela diversidade completaria o seu ciclo, e 4 décadas mais tarde constituiria um dos fatores para uma série de ressentimentos como combustível dos discursos de ódio que explodem com frequência ao longo dos últimos anos no Brasil. Entendo que a possibilidade de repensar a articulação entre a educação e as práticas culturais de diferentes grupos identitários foi lançada por meio desse projeto e dos tantos outros elementos que eu já fui trazendo aqui, como resultado do entrecruzamento entre uma série de fatores. Mesmo sem ter efeitos consistentes sobre a escolarização, esse projeto, então, possibilitou a operacionalização de algumas coisas no contexto das práticas em que se efetivou. Dieviorca, então, no ano de 2006, lança a obra Em Que Mundo Viveremos e sinaliza que a década de 1970 constituiu, no mundo inteiro, período fértil para que as discussões sobre as culturas e identidades culturais pudessem acontecer. Nessa época, as lutas por reconhecimento desencadearam transformações sociais que repercutiram na articulação de políticas governamentais como essas que eu apresentei aqui. No Brasil, os movimentos sociais marcaram esse cenário, cada um conjugando, então, reivindicações pelo reconhecimento de suas práticas culturais associadas a uma pauta comum, solicitando, então, o direito à educação e a necessidade de discussão e das práticas discriminatórias que dificultavam ou impediam a participação social de alguns grupos identitários e materializavam, então, as desigualdades múltiplas. Entendo que o conjunto dessas cenas rapidamente descritas pretendeu fomentar a produção de práticas governamentais orientadas pelo reconhecimento das diferenças culturais descrito por Dieviorca. Acrescento a ele a organização e a publicação, em 1997, do tema transversal Pluralidade Cultural no conjunto dos parâmetros curriculares nacionais brasileiros, que atribuiu centralidade às diferenças culturais no campo da educação e descreveu a necessidade de respeito às especificidades de cada grupo identitário na dinâmica escolar. Nesse quadro, entendo que a incorporação da temática cultural na agenda política do Estado, ao longo do século XX, constituiu um fator importante para a massificação do acesso à educação, pois possibilitou aí que todos tivessem acesso a essa forma de socialização e de aprendizagem. Em um cenário de exclusão educacional incompatível ao contexto de redemocratização da época, né? A ênfase na diversidade cultural instrumentalizou o diagnóstico de um quadro sistêmico de discriminação e exclusão que produziu as desigualdades múltiplas. O prognóstico negativo sobre esses fenômenos deu partida ao movimento que busca a criação de outras práticas para a educação, na produção de uma escola que atenda às necessidades desse tempo e impulsionou as políticas de atenção à diversidade operadas com mais vigor a partir dos primeiros anos do século XXI, com a responsabilidade por saldar uma dívida histórica junto aos grupos discriminados negativamente pelo acesso à educação. No entanto, e já me encaminhando para o final aqui, dadas as condições de acesso, me parece que precisamos repensar os princípios éticos que orientam a educação, de modo a potencializar outras formas de relação com a diferença que nos levem a estranhar os discursos de ódio, a materialização agressiva da discriminação e a violência que temos visto com frequência no Brasil.
Para isso, talvez precisemos avançar em direção à produção de princípios coletivos comuns que orientem as formas de vida da população na contemporaneidade. Finalizo, assim, com algumas interrupções aqui, a minha exposição, agradecendo mais uma vez a oportunidade de diálogo e me coloco à disposição para seguir a conversa a partir de perguntas e comentários que possa ter suscitado nos participantes. Obrigada.